Para esse pessoal é preferível você ter um país exportando milho, soja, laranja, minério de ferro, havaianas, clipe de papel, pente. É preferível ficar exportando isso do que importando máquinas e equipamentos que tornariam as nossas indústrias mais competitivas. Para essa gente, exportar banana e minério de ferro é o caminho para o enriquecimento da nação, ao passo que importar máquinas e bens de capital é o caminho mais curto para o empobrecimento. Para eles, saldo da balança comercial é tudo. Quanto mais exportações e quanto menos importações, melhor. Tá? E é exatamente por isso que essa gente tem total aversão a uma moeda forte, tá? Que era o tema do meu artigo. Uma moeda forte faria com que importações ficassem mais baratas e faria também com que os lucros do setor exportador, que são sagrados, para essa gente, fossem menores. Isso não pode, parece que é crime. Você tem de reduzir o poder de compra da população continuamente apenas para garantir os lucros da Fiesp. Então, você ser contra uma moeda forte desculpe o termo, mas é de uma imbecilidade que está além da razão humana. Pois é, a próxima pergunta que eu ia fazer era justamente essa. Nesse texto você faz o elogio da moeda forte e você diz que uma moeda forte só traz vantagens para a população. Correto. Você citou algumas. Quais seriam as outras vantagens que você identifica da existência de ou da preservação de uma moeda forte? Olha, Bruno, moeda forte significa poder de compra crescente em relação às outras moedas do mundo. Tá? Essa é uma das definições de moeda forte. É a moeda que está continuamente se valorizando em relação às outras moedas do mundo. Você ter uma moeda se valorizando continuamente em relação às outras moedas, isso é equivalente a você ter um aumento salarial contínuo. Você está ganhando poder de compra em relação às outras moedas. Tá? E foi isso que aconteceu, por exemplo, com o marco alemão até antes da introdução do euro. Isso acontece hoje com o franco suíço, muito embora o Banco Central da Suíça esteja louquinho para desvalorizar a sua moeda. Agora, como é que é possível você ser contra isso? Como é que é possível você ser contra uma moeda que ganha poder de compra ao longo do tempo? Por exemplo, em 1972, um dólar custava 3,88 francos suíços. Em 1972, um dólar custava 3,88 francos suíços. Em agosto de 2011, um dólar custava 72 centavos de franco suíço. Ou seja, em 72, um suíço precisava de 3,88 francos suíços para comprar um dólar. Em 2011, ele precisava de 72 centavos para comprar um dólar. Isso é moeda forte. Tá? Agora, pela lógica desses protecionistas, os suíços deveriam hoje estar com suas indústrias dizimadas e com desemprego de 50%, pelo menos, né? Mas a realidade é que as indústrias deles são das mais eficientes do mundo, o desemprego é um dos menores do mundo e a população é invejavelmente rica. Isso é moeda forte. Então, você tendo moeda forte, você é o rei. Você viaja o mundo todo, você adquire bens em todos os países do mundo a preços baixos. Você consegue, inclusive, adquirir bens que irão aumentar sua produtividade. Tá? Eu gosto de usar esse exemplo que eu vou dar agora. Por exemplo, em um país com moeda forte, a parcela mais pobre da população tem acesso a bens que aqui no Brasil só a classe média alta tem. Notebooks, iPhones, iPads, qualquer europeu mais bombardeado tem. Aqui no Brasil, que é lugar de moeda fraca e de tarifas de importação soviéticas, um laptop, um iPhone, um iPad são objetos de luxo. Tá? Mas um iPad é supérfluo, né? Grita o protecionista. Supérfluo, uma ova. Eu, por exemplo, depois que eu adquiri um iPad, meu volume de leitura diária deve ter triplicado. Pelo simples fato de que agora eu posso ler várias coisas estando em qualquer lugar e com muito conforto. Isso é cultura, pô. Exatamente. Tem uma coisa perversa nisso, desculpa só te interromper, Diga. É que quando você tem produtos importados que são muito caros por conta de problemas na moeda, esses produtos quando entram no país, aquela parte da população, pequena parte da população consegue comprá-lo, ou dentro do país pagando toda a cadeia de roubo que vem até o produto chegar à sua mão, ou consegue comprar fora do país, esse produto, por ser caro dentro do país, vira um símbolo de status social e não um equipamento para você usar de alguma forma, né? Isso é também um efeito perverso. Mas desculpa, você estava falando. Para você ter uma ideia desse descalabro aí que você acabou de citar, por exemplo, um iPad lá na loja da Apple em Nova York, ele custa $499. Diz que o preço é esse desde 2010. Tá? Um turista suíço
lá vai pagar 469 francos, porque o dólar hoje está 94 centavos de franco suíço. Ou seja, o iPad custa 499 dólares, o suíço vai pagar 469 francos. Um turista brasileiro, hoje, que for lá, vai pagar R$ 1.200. Em julho de 2011, quando o dólar estava a R$ 1,56, esse turista tinha de pagar R$ 778. Hoje ele tem que pagar 1.200. Lembrando que o preço do Apple na loja da iPad está constante, 499 dólares. Em 2011, o brasileiro pagava R$ 778, hoje ele paga R$ 1.200. Isso é um descalabro. E considerando que ele está lá em Nova York, porque se ele for importar, além da moeda desvalorizada, ele ainda vai ter de arcar com as tarifas de importação norte-coreanas que existem aqui. Então o valor final vai ficar lá na casa dos R$ 3.000 ou mais, não quero nem calcular. Exatamente. Só para finalizar isso aqui, um exemplo que eu gosto de dar é a diferença entre o padrão de vida de um espanhol desempregado e de um trabalhador brasileiro médio. Um espanhol desempregado ganha um seguro-desemprego de €1.000. Tá? Isso hoje dá R$ 3.100. Já um trabalhador brasileiro médio, segundo o IBGE, ganha aproximadamente R$ 1.800. Ou seja, um espanhol desempregado ganha R$ 3.100 e um trabalhador brasileiro ganha R$ 1.800. Além de ganhar mais, o espanhol desempregado ainda tem acesso a bens de várias partes do mundo, porque além da moeda dele ser forte, as tarifas de importação da União Europeia são baixas. Aqui no Brasil, além do cara não ter poder de compra nenhum, ele não consegue comprar bens estrangeiros porque o governo, para proteger a Fiesp, impõe tarifas de importação norte-coreanas. Ou seja, a conclusão entre ser desempregado em Madrid e um trabalhador médio no Rio de Janeiro, vá para Madrid e peça seguro-desemprego. Seu padrão de vida vai ser muito maior. Moeda forte significa poder de compra crescente e padrão de vida invejável. Como é que alguém pode ser contra isso? Eu não entendo. Agora, você falou, esse valor que você deu no Brasil, R$ 1.800, é do trabalhador empregado ou desempregado? É do trabalhador empregado com carteira assinada. Ah, perfeito. Queria te perguntar mais algumas coisas sobre a moeda forte, Leandro. Para aquele público do podcast que não está familiarizado com questões econômicas, como é que um país consegue ter uma moeda forte? Quais são as medidas que precisam ser adotadas? Isso eu deixei explícito lá no artigo a que você se referiu. Você basicamente tem de ter um ambiente interno totalmente propício aos investidores estrangeiros. Você tem de fazer de tudo para atrair investimento estrangeiro. Isso inclui respeito à propriedade, deixar claro que não vai adotar controle de capitais, deixar claro que o investimento que o estrangeiro fizer aqui, ele terá total liberdade para repatriar. Você também precisa de ter um banco central que transmita confiança. Você não pode ter um louco lá falando a todo momento que você quer desvalorizar a sua moeda. Ao contrário, você tem que ter um banco central em que os burocratas, caso isso seja possível, passem essa imagem austera. Você tem de ter... Além de você também seria importante você ter uma moeda com conversibilidade, que é uma moeda que pode ser transacionada, pode ser imediatamente trocada por outra moeda para você fazer investimentos estrangeiros em outros países. Hoje no Brasil você não tem isso, entendeu? Então você criar um clima propício aos investidores, você ter um banco central com uma boa imagem, de modo que os próprios especuladores não tentem desvalorizar sua moeda, e principalmente você tem que ter um banco central que não expanda continuamente a base monetária, de modo que os bancos possam expandir continuamente a oferta de crédito, porque quanto mais dinheiro você joga na economia, maior tende a ser a desvalorização do seu câmbio. Então seriam essas três coisas. Nós estamos então um tanto quanto lascados. Das três. Não tem o menor sinal de que pelo menos uma dessas três esteja acontecendo. Bom, você falou sobre as vantagens de uma moeda forte. Há alguma desvantagem de se ter uma moeda forte para a economia de um país, Leandro? Olha, os principais perdedores seriam as indústrias ineficientes e seus empresários preguiçosos, né, que em vez de melhorarem a qualidade de seus produtos e de diminuir os preços deles, eles preferem fazer lobby para que o governo imponha tarifas de importação e desvalorize a moeda para impedir que o cidadão brasileiro possa importar bens estrangeiros de maior qualidade. Tá? Então, os perdedores principais seriam esses, indústrias e empresários preguiçosos, e também os sindicatos dessas indústrias ineficientes, né, porque agora seus membros ficariam desempregados. Agora, para todo o resto da população, uma moeda forte é uma bênção.
Olha só, quem defende moeda fraca e quem defende desvalorização cambial está, por definição, defendendo a redução do poder de compra da população. E defender redução do poder de compra é o mesmo que defender redução salarial. Então, se um cara se diz contra uma moeda forte e a favor de uma moeda fraca, então, por uma questão de coerência, não apenas esse cara tem de recusar qualquer proposta de aumento salarial, como ele também tem de dizer que, na verdade, o que ele quer é uma redução salarial, porque quanto maior for a sua redução salarial, melhor será a sua situação. Ele não fala que quanto mais desvalorizada a moeda, melhor? Se o câmbio é poder de compra e ele defende a desvalorização do câmbio, então ele também tem que defender a redução salarial dele. Se ele não fizer isso, ele está sendo incoerente. É incoerente você ser a favor de desvalorização da moeda, mas ser contra a redução salarial. Tá? E, por último, só uma questão de justiça aqui, deixa eu abordar um cenário oposto, que muitas vezes me é perguntado, vários leitores lá na seção de comentários do site, eles fazem a seguinte pergunta: eu também sou contra o protecionismo e sou contra a desvalorização da moeda, mas o problema é que existem indústrias eficientes no Brasil que seriam dizimadas caso o real se valorizasse e caso as tarifas de importação fossem abolidas, porque essas indústrias, embora sejam eficientes, elas são oprimidas pelo governo que as sobrecarrega de impostos. Aí elas não teriam como concorrer com os chineses. Tá? Então, o que se deveria fazer nesse caso? Bom, é verdade que essas indústrias eficientes sofrem com uma alta carga tributária, elas sofrem com as regulamentações do governo, com a burocracia e com os sindicatos poderosos. Então, elas de fato sofreriam bastante caso o real se valorizasse e as tarifas de importação fossem abolidas. Isso é verdade, não adianta negar isso. Agora, isso não é problema do cidadão brasileiro e nem deveria ser problema do Banco Central. Isso é problema do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, da Receita Federal e do Ministério do Trabalho. São eles que impõem tributos, regulamentações, burocracias e protegem sindicatos. Não faz sentido combater estas monstruosidades, que são a carga tributária alta, a burocracia, as regulamentações, não faz sentido você combater essa monstruosidade criando novas monstruosidades. Não faz sentido dizer que deve haver tarifas de importação e desvalorização da moeda para se compensar a existência de impostos, de burocracia e de regulamentações sobre as indústrias. Aí você querer apagar o fogo com gasolina. O certo seria abolir burocracia, regulamentações, diminuir os impostos ao máximo e não ficar defendendo a destruição do poder de compra da moeda e a adoção de tarifas protecionistas. Qual foi o principal erro ou os principais erros, na sua avaliação, Leandro, do governo brasileiro para enfraquecer o real? Tudo foi errado. Tudo foi errado. Não existe maneira certa de enfraquecer uma moeda, não. O próprio ato de você enfraquecer uma moeda já é um atentado ao bom senso. Para mim, deveria dar cadeia. Leandro, quem você acha que se beneficia no Brasil de uma moeda fraca? Como eu disse, empresários e indústrias incompetentes. Aqui no Brasil, quem mais agita pela desvalorização do câmbio é a Fiesp. Pronto. Agora, você acha que a Fiesp defende esse tipo de coisa? Bom, é preciso considerar que o presidente da Fiesp já foi do PSB, está agora no PMDB, enfim, tem uma agenda política muito própria e a gente não entende muito bem o que ele está fazendo ali na presidência da Fiesp. Né? Mas se está, parece-me que as indústrias e os empresários brasileiros desse setor concordam, né, com esse tipo de agenda. Claro, é bom para eles. Isso é indiscutível que você impedir o cidadão brasileiro de comprar produtos estrangeiros concorrentes, isso é ótimo. Nenhum empresário gosta de concorrência. Tá? Aliás, nenhum trabalhador também gosta de concorrência. A gente gosta de vivenciar os efeitos da concorrência, mas a gente não gosta de concorrência para nós. Empresário é a mesma coisa. Empresário quer obrigar a população a comprar os produtos dele e quer impedir a população de comprar os produtos do concorrente estrangeiro. Então, ao defender tarifas de importação e desvalorização da moeda, eu não vou citar novamente a Fiesp, mas todas as indústrias nacionais, ao fazerem isso, querem ficar com tudo para ela. Querem aumentar seus lucros, porque vai aumentar o mercado interno delas, e também porque vai aumentar o mercado externo. Ao desvalorizar, você aumenta as duas coisas. O brasileiro não pode importar e é obrigado a comprar coisa sua. E também, ao desvalorizar, você passa a vender mais para o estrangeiro. É um arranjo excelente para eles. Pois é, e esse arranjo é um arranjo extremamente... Ele ocorre no mundo todo, tá? Ele é um arranjo mercantilista, que é o termo técnico, que o governo faz de tudo para ajudar as suas empresas favoritas.
Pois é, você tem uma situação que é recente, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, quando o governo ameaçou mudar o sistema tributário para aquelas montadoras que não estavam instaladas no Brasil, né? Uhum. E aí, quer dizer, por uma pressão das montadoras que estavam instaladas, aí o governo vai e toma essa medida. Ele fez de tudo para encarecer os carros importados para beneficiar a Anfavea. Pois é, isso é uma situação extremamente maluca, porque aí o brasileiro passa a ter acesso a carros com um design muito mais bonito do que os que são produzidos aqui, né? Exato. Com uma qualidade, eu não saberia dizer se é superior, mas vamos dizer que seja equivalente. Sim, você se refere quando o mercado está aberto. Sim. Mas estou falando assim, aqueles carros que passaram a entrar, a ser vendidos no Brasil, de montadoras que não estão instaladas aqui, passaram a custar menos ou o mesmo preço das que estavam instaladas aqui, e por conta da pressão das empresas que estão instaladas aqui, o governo tentou mudar para encarecer esse carro que vinha de fora, né? Correto. Até fazendo um tipo de jogo para que essas empresas instalassem plantas industriais aqui e entrassem no mesmo esquema. E cria uma situação extremamente estranha, porque vira aquela cobra que come o próprio rabo, né? Nesse caso, quer dizer, o rabo não é exatamente nem do governo e nem do... É o nosso mesmo. Mas que você cria a seguinte situação: o governo se mantém numa posição extremamente confortável, porque criou um sistema que só o beneficia. Os empresários passam a legitimar essa posição do governo e obrigando outros empresários que querem, enfim, oferecer algo de fora, quer dizer, um produto mais barato e de melhor qualidade para a população. Correto. E aí tem que se integrar a esse mercado para sobreviver, e aí a sociedade brasileira passa a ficar como sempre esteve. Pois é, mas é tudo questão de lobby. O consumidor brasileiro não tem lobby, então nós somos reféns, a gente não pode fazer nada. Grandes empresários fazem lobby, fazem doações de campanha, então eles conseguem tudo que quer. O nosso único artifício como consumidores é ter um livre mercado, mas a gente não pode decidir isso. Quem define as tarifas de importação é esse conluio entre governo e grandes empresas, então nós estamos refém, não tem o que fazer, não. Por incrível que pareça, o ministro, isso é até inacreditável, mas o ministro mais liberal que nós tivemos nesse quesito de livre comércio foi o senhor Ciro Gomes, no final de 1994, quando ele abaixou as tarifas de importação para 20%. Tá? Aí houve uma inundação de carros estrangeiros no Brasil. Então, ali no Rio de Janeiro, ali na Avenida das Américas, né, surgiram 20 importadoras de carro, tudo disputando cliente. Você ali na Rua de São Paulo, você via Rolls-Royce, Corvette, BMW, Mitsubishi Lancer, Audi, Alfa Romeo, Subaru, Mercedes-Benz C180, você via isso tudo lá. Aí ocorreu o inevitável. Depois de toda essa farra, o governo, em março de 95, para a total alegria das montadoras nacionais, ele elevou as tarifas de importação, só que de 20% para 70%. Aí pronto, aí nós nunca mais tivemos esse benefício de tarifas baixas e moeda forte, porque naquela época o real era uma moeda forte. Então é isso. Por incrível que pareça, o senhor Ciro Gomes foi o cara mais liberal nesse aspecto, e hoje eu jamais imaginarei que queria dizer que tinha saudades dele naquela época. Aliás, tem uma história curiosa, assim, tem fatos curiosos na história política e econômica no Brasil. Quer dizer, você tem o primeiro sujeito que faz a abertura dos portos, que é o Dom João VI, lá por grande influência do Visconde de Cairu. E depois nós tivemos o segundo sujeito que abre os portos do Brasil, que é o Fernando Collor de Mello. Exato. E deu no que deu, e agora você está trazendo essa informação do Ciro Gomes. É uma história fantástica. Mas a abertura dos portos foi a melhor coisa do governo Collor. Né? E a abertura dos portos e as privatizações. O Collor e o Itamar, por incrível que pareça, foram os únicos que souberam privatizar. Porque eles venderam e pronto, eles não criaram agência reguladora. O Collor vendeu as siderúrgicas, o Itamar vendeu a Embraer, a CSN e pronto. Aí depois que entrou o Fernando Henrique, que eles inventaram essas coisas de agência reguladora, tudo que é imposição do FMI, né? E ainda é visto como um cara liberal. Ele foi o cara que pior privatizou no Brasil.
Que maravilha. Mas enfim, esse não é o tópico. Leandro, uma moeda forte, ela depende de um governo ou é possível você ter um cenário, enfim, hoje hipotético, de moedas privadas fortes que concorram entre si? Bom, aí a análise já é um pouquinho mais complexa, porque este segundo cenário das moedas privadas concorrentes, ele não existe, né? Eu, particularmente, creio que dependeria do que estivesse lastreando essas moedas privadas. Por exemplo, se você criar uma moeda privada que fosse apenas um pedaço de papel e chamasse essa moeda de Bruno, eu tenho lá minhas dúvidas se ela seria aceita e se ela teria algum poder de compra. Se eu criasse um papel pintado chamado Rock, sem nada lastreando esse papel, eu acho que eu passaria aperto até contra o Bolívar venezuelano. Então, no atual arranjo mundial, na nossa realidade de hoje, a autoridade monetária que está por trás de uma moeda é sim de fundamental importância no que diz respeito à confiança que essa moeda transmite. Bom exemplo disso é o Banco Central Suíço. Em maio, você havia publicado um texto, maio desse ano, no qual você traçava um pequeno histórico das políticas monetárias do real e explicava por que estávamos numa sinuca de bico. De lá para cá, você acha que a situação se agravou? E se agravou, em que sentido? Ela se agravou no sentido de que em maio o dólar custava R$2 e hoje ele está custando R$2,30. Uma beleza, né? Como consequência disso, e isso está na imprensa recentemente, até o pão francês, que é o alimento básico do trabalhador brasileiro, encareceu. Né? Porque o Brasil importa mais da metade do trigo que consome e o trigo é um insumo básico da farinha, da qual é feito o pãozinho. Ou seja, se o real perde poder de compra perante o dólar, até o pãozinho fica mais caro. Então, portanto, a situação se agravou porque de maio até aqui o real se desvalorizou ainda mais em relação ao dólar, o que empobreceu ainda mais o cidadão brasileiro. Você acha que o dólar vai se valorizar ainda mais em face do real? Ou essa valorização ela vai atingir um determinado patamar até cair? O Banco Central já sinalizou que a atual cotação do dólar, que está por volta aí de 2,30, né, é o teto. E para tentar garantir esse valor, ele está fazendo intervenções diárias no mercado de câmbio. Né? Ele está fazendo aí leilões de swap cambial, que equivale à venda de dólares no mercado futuro. Ele está fazendo leilões diariamente e em montantes generosos. Tá? Essa medida garante, ou pelo menos tende a garantir, uma certa estabilidade no câmbio. Ela impede flutuações acentuadas. Mas ela, de modo algum, garante uma apreciação contínua do real. É claro que haverá dias em que o dólar vai cair uns 2 ou 3% em relação ao real, mas também haverá dias em que ele vai subir uns 2% em relação ao real. Mas o principal efeito dessas atuais medidas do Banco Central é o de impedir novas e contínuas desvalorizações do real perante o dólar. Agora, de resto, eu não sou muito otimista, não. A menos que haja uma profunda alteração, tanto na política fiscal quanto na política monetária, de modo a fazer com que os investidores estrangeiros e os especuladores readquiram confiança na economia do país, se não houver essa alteração, eu não vejo como é que o real pode voltar a se valorizar continuamente em relação ao dólar. É difícil. Um fenômeno que pode acontecer e que está fora do nosso controle é a economia americana voltar a dar sinais de enfraquecimento, tá? O que é bem possível, e com isso o Fed sinalizar que vai continuar ou até mesmo que vai intensificar seu atual programa de expansão monetária. E isso pode fazer com que o dólar de fato se desvalorize perante o real. Tá? Não obstante, as nossas autoridades econômicas não tenham feito nada. Leandro Roque, muitíssimo obrigado pela entrevista. Bruno, sempre um prazer, viu? Um grande abraço. Obrigado. Foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.